Quem os enfeitiçou? Uma pergunta. Quem os enfeitiçou? Se você quiser entender isso, você vai ficar comigo até o final. Em rápidas palavras, tentarei explicar isso para você. Deixa eu te falar, eu estou aqui todos os dias de segunda a sexta-feira pregando a palavra de Deus. Eu queria que você fizesse um comentário, deixasse o seu like. A palavra de Deus edifica, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus cura. E no final da mensagem eu ainda faço uma oração a favor de todos que foram encontrados através desse vídeo. Quem os enfeitiçou? Quem fez esta pergunta foi o apóstolo São Paulo aos irmãos da igreja das Galáxias, ou os irmãos de Gálatas. Paulo fez esta pergunta porque Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele abriu igreja em volta das Galáxias. E ali ele abriu igreja em Derbe, nas cidades, regiões ali, Panfilhas, e entre outras. E depois que Paulo saiu para trabalhar no campo missionário, e depois que Paulo pregou a palavra, ensinou o verdadeiro evangelho, salvação através da graça, salvação através da fé. E Paulo agora está em outro lugar, pregando o evangelho em outras regiões. Então, ali existia um povo que era romano, era grego, era judeus, diversas nações, regiões. Mais um povo que foi migrado nos anos 260 a.C., que veio da Europa, chamado de celtas. E esses povos celtas que trouxe o nome de Gálatas, através desses celtas aí, levou o nome de Gálatas. Então havia muitas nações misturadas. Então Paulo agora recebe uma informação desta igreja ou dessas igrejas que o povo estava deixando de crer no evangelho através da graça e voltando à necessidade da circuncisão, à necessidade das cerimônias de judeu para ser salvo. Havia os falsos ensinadores que para ser salvo era necessário circuncidar. Então Paulo escreve esta carta porque ele está indignado porque tão depressa este povo estão aceitando essa ministração. Então ele vai detalhar este assunto e ele pergunta: quem que enfeitiçou vocês? Então vamos lá no capítulo de número 3 de Gálatas, verso de número 1. Ó Gálatas, insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, Paulo falando para os Gálatas. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Porque Paulo pregou e eles acreditaram, então foi através da fé que eles ouviram a palavra, foi através da fé que o Espírito de Deus. Agora no verso 3, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então, assim, nós não devemos mudar. O Evangelho não muda, a Bíblia não muda, a pregação da palavra não pode ser mudada. Nós cremos pela fé. Nós não temos nada que nos assegurar, que nós possamos nos assegurar. Nós cremos pela fé. Nós ouvimos, nós cremos e nós confessamos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos.
não precisa de nenhum mais artifício para que nós nos ajudássemos a chegar no céu. Nós já fomos justificados por Jesus Cristo, então, pelo sangue de Jesus Cristo, fomos remidos. Então, não precisa de artifício nenhum. Toda a cerimônia da lei foi abolida. Então, agora é só olhar para Jesus. É isto que Paulo está dizendo. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Não precisa esforço nenhum. Quem te deu esse presente foi a graça, foi Jesus Cristo que te deu esse presente, não tem necessidade de esforço nenhum. Será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Se é que foi inútil, verso 5, aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com o qual receberam a palavra? Paulo faz essas perguntas fortes sobre eles, para tentar mudar esta cabeça dos Gálatas. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus. Isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos quanto, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Abraão creu antes de Moisés, antes do Monte Sinai, antes da placa da lei, antes da lei, porém, Abraão creu. Paulo diz assim que aqueles que creram também pela fé é que são filhos de Abraão, não pelo sangue que corre, não, é os que são da fé. Se você é da fé, você é filho de Abraão, porque os filhos de Abraão são os que são da fé. Verso de número 8, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, porque por meio de você todas as nações serão abençoadas. Mas isto não era pelo seu esforço, isso não era pelo seu trabalho, isso não era pelo seu sacrifício, mas era pela fé. Obras nenhuma conseguiria chegar a esse ponto. Então a lei nos salva, a lei mostra a fé, mostra o pecado, melhor, a lei mostra o pecado, ela condena pelo pecado, mas ela não consegue libertar o pecado. Mas a graça veio para banir, para libertar os cativos, libertar aqueles que estavam morrendo. Verso 9, assim os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem de fé. Então, por que é que eles estão envolvidos? Eles acham que ainda precisa assumir as cerimônias dos judeus, esses ensinadores que infiltraram dentro das igrejas, eram judeus, eles queriam ensinar a lei para eles. E Paulo agora está combatendo esta lei. Aí no verso 10, ele diz, já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. E ninguém consegue praticar. Porque se você fizer 99 certo, se você errar um, a lei te condena. 99 dos mandamentos, se você errar um, a lei te condena. Então ninguém consegue se libertar. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá da fé, não é justificado pela lei, o justo viverá pela fé. E é pela fé que você existe, é pela fé que você está aqui, é pela fé que você creu, é pela fé que você não desiste. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado
no madeiro, Cristo fez maldito para resgatar a mim e você. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Você recebeu a promessa do Espírito mediante a fé. Deixa eu falar para você uma coisa. Jesus te ama. A fé te alcançou, a graça te alcançou. Você tranquiliza o teu coração. Você não é pior que o outro. Você não é inferior ao outro. Não, você está, para Deus, você está no mesmo nível. O mesmo Deus que sustenta o irmão X é o mesmo Deus que sustenta você. E qual é a recomendação? Permaneça crendo na cruz de Cristo. Não deixe a cruz. Ainda que a prosperidade financeira chegou, leve a cruz. Ainda que a tua saúde está perfeita, não deixe a sua cruz. Carregar a cruz é reconhecer que foi lá que Jesus remiu nossos pecados. Hoje nós temos salvação em Cristo Jesus. Somos chamados de separados, somos chamados de santos, porque fomos alcançados pela fé em Jesus Cristo. Então, tira do teu coração dúvidas de tudo. Você não pode carregar nada. Você não precisa dar 3 voltas em volta da mesa. Você não precisa dar 7 voltas em volta da mesa. Você não precisa do dente de alho. Você não precisa do sal grosso. Você só precisa de crer. Foi assim que Jesus disse para Jairo: crer somente, aleluia. E ele foi, a filha foi ressuscitada. Ele não disse para Lázaro fazer mais nada. Disse: olha, não precisa mover as mãos, Jairo, crê somente, crê somente, crê somente. Fica com esta palavra para o teu coração, no dia chamado hoje. A palavra é fé, crê somente. Gálatas foram chamados, feito uma pergunta: quem os enfeitiçou? Porque eles estavam deixando a cruz, deixando a fé, esquecendo da graça, para voltar para as cerimônias que a lei exigia. Então, por isso, Paulo chama eles de enfeitiçados. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Pedimos a tua bênção, a tua paz sobre a vida de cada um, ser o teu nome glorificado, exaltado, magnificado. Meu Deus, alcança, Senhor, os teus filhos nesta hora. Alcança, meu Deus, pela tua bondade, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém.